1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, no nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor venha usar a minha vida para falar nesta noite com a Tua igreja, e que as minhas palavras sejam palavras dirigidas pelo Teu Santo Espírito, que as minhas palavras encontrem morada dentro dos corações que aqui estão, e todos nós, Senhor, venhamos sair daqui edificados pela revelação que está neste texto sagrado, Pai. Santo Deus, no nome de Jesus, fala conosco. E se porventura existe algo em nós que nos impede, que é um problema hoje, Senhor, que está nos perturbando de tal forma que não venhamos, ó Deus, ter atenção naquilo que está sendo dito, Pai, em nome de Jesus, leva os nossos pensamentos, a nossa mente cativa, a obediência da Sua palavra nesse momento. E essa palavra caia no bom terreno, Pai. A boa semente caia no bom terreno, produzindo frutos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não foi por coincidência que o Wagner iniciou o culto lendo Coríntios 11, 23, apesar de nós não termos combinado. Eu quero nessa noite iniciar dizendo que 3 palavras fazem parte, me parece, estão presentes na relação que Deus estabelece com o homem desde sempre. Me parece que Deus, ao longo da história humana, Ele vem evidenciando algumas palavras do tipo comunhão, relacionamento e sujeição. E me parece que Deus, em toda a sua bondade e misericórdia, Ele age e vem agindo na vida do ser humano a partir destas palavras. Deus, em toda a história humana, Ele se envolve com o drama da humanidade, com as dificuldades, com a vida de cada personagem ou cada homem e mulher que passaram aqui pela história bíblica. E de certa forma, essas palavras, comunhão, relacionamento e sujeição, elas estão na pauta do Criador, porque existe uma predisposição do próprio Deus em querer fazer-se conhecido para o ser humano. Parece que mesmo no momento em que o homem rompe com esta comunhão, lá no livro do Gênesis,
e consequentemente também rompe com a comunhão entre os homens. No caso, fica claro isto, Caim e Abel, ali existe primeiro homicídio, depois você vai ver a Torre de Babel. E parece que o ser humano, ele vem se afastando de Deus, dessa relação, dessa comunhão, dessa sujeição. Porém, Deus, em toda a sua bondade, Ele não deixou de perdoar o homem, de salvar o homem, de preservar os seres humanos em seu eterno amor, em sua eterna bondade. Mesmo o ser humano se afastando de Deus, me parece que isto que está na pauta de Deus, que é o relacionamento, Ele vem insistindo, e querendo estar perto de todos, independente do seu pecado. E como eu já disse então, Deus ele se envolve na vida do homem e propõe que este envolvimento seja a base de uma relação verdadeira, porque o que está em jogo é o seu amor. E quando nós pensamos em envolvimento, quando nós pensamos em comunhão, e olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos identificar uma palavra chamada rabar, que significa ajuntar, ou unir duas ou mais coisas. Deus manifesta esta intenção de ajuntar um povo, pessoas, sempre ter relacionamentos. Deus continua promovendo a salvação aos homens. Até que chega aos hebreus, chega na vida dos hebreus, dos judeus, e torna esse povo uma nação, um povo seu, um povo adquirido seu, um povo que serviria de testemunha para todas as demais nações, como povo de Deus. E lá no Êxodo capítulo 24, versículo 8, a partir do relacionamento, a partir da amizade, a partir desse rabar, desse ajuntar, desse unir, Deus vai estabelecer um pacto, uma aliança. Êxodo 24, versículo 8 vai dizer assim: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas estas palavras. Deus estabelece uma aliança justamente nesse momento em que Ele vem se relacionando, Ele vem se revelando, tornando-se amigo de Moisés, amigo do povo. A relação é uma relação direta com o seu povo. E no meio dessa relação surge uma aliança com sangue, uma aliança marcada, uma aliança que vem marcada pelo sangue, em que Deus cumpre e respeita a sua parte. Porém, a história segue, até chegarmos em Jesus Cristo, o Verbo vivo, o Deus encarnado, aquele que se apresenta na história dos homens e que se importa com os homens. E a relação que Cristo vai desenvolver com os homens não é diferente do Pai, porque é uma relação também de amizade. Se você observar o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, quiser abrir lá, o texto bíblico vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos,
se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, e dei muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda, e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Percebe então que essa relação de amizade, essa relação de cumplicidade, essa comunhão que é desenvolvida desde a criação, agora é reforçada com o próprio Cristo, onde o próprio Jesus vai falar para os seus discípulos, dizendo: eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Vós sois meus amigos. E aí agora nesse ambiente do Novo Testamento, a proposta de comunhão revelada pelo próprio Deus e pelo próprio Cristo, trata-se agora de koinonia. Não é mais o ato de unir, agora se refere à koinonia. E esse termo, além de comunhão, ele tem o seguinte significado. A palavra koinonia significa estreita união e laços fraternais entre os homens. Ou seja, ela indica um ideal a ser buscado. Koinonia, portanto, significava fraternidade. Tratava-se de uma expressão para a maneira de se construir a própria vida. Então a base da relação de Jesus com seus discípulos é justamente essa comunhão, essa koinonia, esses laços fraternais que se tornaram para os discípulos ideais a serem observados e desejados. E meus irmãos, nos últimos instantes da vida de Jesus, Jesus estava em comunhão com seus discípulos, compartilhando desse relacionamento em uma mesa, em um jantar. E me parece que de novo, em meio ao relacionamento, em meio à comunhão, Cristo vai revelar agora um novo pacto para a humanidade. Vá lá, por favor, no Evangelho do capítulo 26, versículo 26. E perceba o texto bíblico comigo, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz assim: enquanto comiam, o que eles estavam fazendo? Comendo. Eles estavam no meio de um jantar. Era festa, quer dizer, era momento de comunhão. A Bíblia diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Todos que estavam aonde? Na mesa, no jantar.
E ele vai dizer: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado agora em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Note que a Santa Ceia, nesse momento, ela é fruto da comunhão. Perceba que Deus, em todo o seu projeto de salvação, sempre atuou em meio às relações humanas. É o Deus que anda com o ser humano no caminho da vida, não a parte do caminho da vida. É o Deus que faz parte da vida do indivíduo. E agora está aqui Jesus, neste momento de comunhão, nesse momento de relacionamento, e aí do relacionamento surge uma ressignificação do que aconteceu lá no Êxodo. A Santa Ceia é fruto da comunhão. Jesus está reunido com amigos, quando de repente ele parte o pão e divide o cálice ali com todos, e surge a Santa Ceia. Então podemos dizer que a Santa Ceia surge da relação, da partilha ou da koinonia. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos entender que Paulo tinha muito claro em sua mente que a comunidade de crentes tinham a responsabilidade de viver a comunhão como ideal a ser buscado e compartilhado. Paulo tinha muito claro, quando ele está escrevendo aqui a carta aos Coríntios, que a comunidade cristã tinha a responsabilidade de viver a comunhão como ideal a ser buscado e compartilhado. Quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, me parece que ele vê esse ideal de vida comunitária se dissolvendo diante dos seus olhos. Porque estes homens estavam apresentando qualquer coisa menos comunhão, menos koinonia, menos ideal de vida. Veja o versículo 17 do livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Deus estabelece um pacto em meio às relações. Cristo estabelece a nova aliança em meio às relações. Paulo entende que este é o ideal a ser buscado e compartilhado, a koinonia. E agora ele vai ver, ele percebe que esta comunhão, esta ideia, a essência da reunião dos crentes está sendo dissolvida diante dos seus olhos. Veja o que ele diz no verso 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Paulo está dizendo, gente, me dá vergonha, porque a tradição que eu deixei para vocês, o ensinamento que eu deixei para vocês, a vida, o ideal a ser perseguido, a koinonia a ser manifestada, não tem nada a ver com o que vocês estão vivendo. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês se reúnem, porém vocês perderam a referência.
Não existe essência na vida de vocês. Não existe um espírito comunitário na vida de vocês. E ele vai dizer por quê. Verso 19 a verso 21 do capítulo 11. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comem. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome, quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Paulo está falando de comunhão. Paulo está apontando para o Deus de comunhão. Paulo está apontando para um Cristo que fez uma aliança a partir da comunhão, que se estabeleceu com seus amigos, e no momento em que eles estavam na mesa. E agora Paulo está dizendo, olha, vocês cristãos, não sabem esperar aqueles que chegam castigados pelo trabalho. Vocês chegam mais cedo na Santa Ceia, no momento de partilha, comem tudo. E aqui o texto, e a história é essa mesmo. Eles chegavam cedo, aqueles que tinham mais condições, levavam caviar, levavam a bebida, e enquanto ninguém chegava, eles estavam lá mandando ver. E aí aqueles que eram subjugados pelos patronos da época, aqueles que eram escravos, ou aqueles que tinham ganhado a sua liberdade e tinham que trabalhar até tarde, chegava no momento que não tinha mais nada para comer, e aí esses homens viam os seus irmãos junto à mesa, fartos e embriagados. E aí a gente chegava na mesa, com fome, com desejo de comer e de partilhar o pão. Paulo está dizendo, ei, a comunhão está dissolvendo entre nós. Vocês perderam a referência do que significa isso. A instituição desta mesa, desta ceia, ela surgiu a partir do momento que Cristo nos nivelou e nos colocou no mesmo patamar. Não foi, Ele não nos elevou, Ele desceu ao nosso patamar, no patamar de homem, dizendo, ei, agora vocês são meus amigos. Ele não nos elevou, Ele desceu ao nosso patamar. Gente, vocês se esqueceram que eu ensinei vocês. E aquilo que eu aprendi com os apóstolos, eu aprendi do Senhor. Isso foi estabelecido diante de um pacto de sangue, um pacto de amor, um pacto de fraternidade, um pacto de verdade. E aí vocês comem, vocês bebem, porque não sabem o que significa comunhão. Me parece que quando Paulo está dizendo isso, ele vai olhar para esses homens, no verso 22, e vai dizer assim: não tendes porventura casa onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E aí depois dessa exortação que Paulo faz à igreja, Paulo vai ensinar a igreja novamente
sobre o real sentido da Santa Ceia. E aí ele vai dizer o texto que nós lemos inicialmente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo está dizendo aos crentes de Corinto a seguinte verdade: igreja, a ceia, este momento que nós nos unimos, trata-se de uma celebração comunitária. Ou seja, nossa união na mesa nos leva à ceia. E não é a ceia que resulta a união. Vou repetir isso. A nossa união em torno da mesa que revela a ceia do Senhor. E não é a ceia do Senhor que revela a união dos crentes. É a nossa união que revela a ceia do Senhor. É a nossa união que revela o pacto que Cristo exatamente está sendo celebrado aqui pelo apóstolo Paulo, pela igreja de Corinto. Paulo está dizendo: gente, foi feito um novo pacto, uma nova aliança, e ela é celebrada a partir da koinonia, a partir da comunhão, a partir da relação. Porque este Deus é o Deus do caminho, é o Deus da relação, é o Deus dos relacionamentos, é o Deus que se importa com gente. Paulo está olhando então para os ensinamentos de Jesus. E ele vai nos ensinar aqui algumas coisas nesse texto. Porque nós recebemos esse novo pacto. O que isso quer dizer para nós, então, nos dias de hoje? O que esse texto de Corinto quer nos dizer, além de nos instruir de como celebrar a Santa Ceia? O que ele nos revela? O que ele traz para nós? Aqui eu penso em algumas lições. Primeiro, Paulo está dizendo aos coríntios, aos irmãos da cidade de Corinto, aos crentes, ele revela o sentido de pertencer e de ser parte importante de algo. É na Santa Ceia que eu entendo o sentido de pertencer e de fazer parte de algo importante. Porque quando Paulo diz aqui no texto, porque eu recebi do Senhor, é como se ele estivesse dizendo: gente, assim como eu recebi, vocês estão recebendo, e por isso agora vocês fazem parte desta celebração. Não existe distinção maior, menor. Todos nós estamos recebendo de forma igual. Todos nós pertencemos a esse projeto da koinonia, do pacto da aliança, da Santa Ceia. Paulo está olhando para a mesa de Jesus e está afirmando que nesta mesa que manifesta a koinonia, todos são vistos e servidos de forma igual. Todos fazem parte do mesmo corpo e estão ligados pelo mesmo sangue.
A Santa Ceia nos faz compreender o sentido de ser percebido e de se tornar parte importante de algo tão grande e sensacional como isso. Deixa eu te dizer algo muito importante. Você pertence a esse momento. Você pertence a esse momento. Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi só por alguns, não foi só para um determinado grupo de pessoas. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi por todos os homens. Ele morreu por todos. Ele reconciliará todas as coisas. Ele liga todas as coisas. Ou seja, a mesa também está relacionada à minha pessoa. Pastor Fernando, mas eu sou miserável. Eu sou pecador. Eu me sinto um pobre, eu me sinto tão mal, pastor. A mesa é para você. Eu me sinto tão pequeno, pastor. A mesa é para você. Pastor, eu tenho tanta vergonha às vezes dos meus atos, dos meus pecados. Eu tenho tanta vergonha de quem eu sou no dia a dia. Eu tenho tanta vergonha pela forma com que eu me comporto. Deixa eu te dizer, nós estamos hoje diante da mesa da graça. É a mesa que traz sentido ao seu coração e te leva a entender que você pertence e faz parte de algo muito importante. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11, porque para Deus não há acepção de pessoas. Essa mesa é para quem? É para todos aqueles que se sentam. Para todos aqueles que reconhecem Cristo como Senhor, como Jesus, como Salvador, Cristo como Filho de Deus. É para todos estes. Esse texto me mostra uma segunda realidade, uma segunda verdade, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios. E eu acredito que ele quer trazer o seguinte ensinamento: a comunhão vivida na ceia me dá esperanças para celebrar a próxima ceia. O que é isso, Fernando? Veja o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que é isso a não ser esperança da repetição deste ato de comunhão em torno da mesa, significando que eu estou ligado no Cristo, ligado na igreja, e não existe nada e ninguém que possa me separar, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. A comunhão vivida na ceia me dá esperanças para celebrar a próxima ceia. Terceiro, esse texto me ensina que a amizade da ceia me traz esperança para começar tudo de novo. A amizade da Santa Ceia me traz esperanças para começar tudo de novo. Porque nessa mesa, e que eu olho para muitos dos irmãos, e quem me conhece, não vê nada diferente em mim, nem nos líderes da igreja, e os enxerga como seres normais. Eu percebo que quando eu sento para ceiar com você, Antônio Carlos, a sua comunhão, a nossa amizade,
me traz motivação para tentar de novo e prosseguir nessa vida. O ato de sentar ao redor da mesa era justamente como se Cristo estivesse dizendo para todos nós: a nossa amizade te traz esperança e condições, se for necessário, começar tudo de novo. Por que começar tudo de novo? Porque quando Paulo exorta os crentes aqui em Corinto, ele vai fazer algumas observações duras, mas com o intuito que estes homens não saíssem da mesa, mas recomeçassem, voltassem lá atrás e recomeçassem todas as coisas. Versículo 27 vai dizer assim: por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor Fernando, não é o Wagner, não é o Adenilson, não são os presbíteros, não são a liderança que pode dizer para você como é que você está, é você mesmo, é o teu coração, Ilquias. Só você sabe como você está. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que corpo? Esse que está em volta da mesa. Essa coinonia, essa comunhão. Sem discernir esse grupo de amigos que estão celebrando um pacto. Come e bebe, juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados. Disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui para os crentes de Corinto: a amizade da ceia nos traz esperança para começar tudo de novo. Porque é em torno da mesa, é em torno do pacto, que eu vou ouvir as verdades que produzem vida dentro de mim. Como é que você está? Como é que você entrou aqui nessa noite? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Vamos sentar na mesa e vamos começar tudo de novo. Vamos sentar na mesa e vamos recomeçar, vamos andar de novo. Porque a mesa não te exclui, o teu pecado não te exclui. Arrependa-se e continue a vida. Arrependa-se e continua. Arrependa-se e continua. Porque esta é a mesa da comunhão. E quarto e último, Paulo está revelando aqui que esta mesa, existe alguém muito importante, que foi ele que instituiu, e ele mesmo é o anfitrião desta mesa. Esta mesa tem um anfitrião, e este é aquele que te chama de amigo, amiga, amigo, amiga. E quem é o amigo? É aquele que anda comigo pelo caminho, é aquele que anda comigo ao longo da vida, que compartilha das minhas angústias, Andréia, que divide os meus lamentos, que entende as minhas lágrimas,
que me dá bronca, mas que ao longo do dia se senta e diz: vamos partilhar, vamos compartilhar, porque existe entre nós um novo pacto, e é o pacto marcado pelo meu sangue. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Essa mesa foi feita desta forma, nessa noite, para que nós tivéssemos aqui consciência de que é um convite para vivermos um ideal, para vivermos uma koinonia, para partilharmos vida entre nós. E nessa noite, nós vamos fazer a nossa celebração sem distinção, sem separação, sem divisão. Pastor, mas essa ceia é para mim? É para você. Eu vou me sentar com quem, pastor? Com alguém que é igualzinho a você, que tem os mesmos problemas que você, que tem as mesmas dificuldades que você, com alguém que não é melhor do que você, alguém que foi comprado pelo mesmo sangue que você foi comprado. A grande questão é discernir o corpo. Que corpo, Márcio? A igreja do Senhor. Porque o Cristo se revela em meio a esta relação. O Cristo se revela em meio à nossa comunhão. Nós aqui somos o corpo do Cristo. E hoje nós vamos fazer algo diferente, uma ceia diferente, uma ceia que foi toda projetada, pensada, para ser um momento de partilha, um momento de comunhão. Pastor, então quer dizer que a proposta de Cristo ao estabelecer a Santa Ceia, ela acontecia a partir de uma janta? A partir da amizade. A partir do amor, Renê. A partir dessa empatia, dessa conexão verdadeira que Ele tem conosco. E quando você então pegar esse cálice, que espírito vai estar aí dentro do teu coração? Um espírito de koinonia? Ou um espírito que você come o seu pão e bebe o seu cálice sem esperar o outro? Qual o espírito que vai estar no seu coração? É um espírito de comunhão? Ou é um espírito que eu vou aqui sentar no meu lugar, partir o meu pãozinho, beber o meu cálicezinho, porque essa é a minha vidinha. E talvez seja essa a razão pela qual você está tão raquítico espiritualmente falando. Porque você vive como uma ilha, isolado. Você vive como uma ilha, afastado de tudo e todos. É claro, pastor, eu só percebo coisa errada. Eu só percebo gente falsa. Eu só percebo gente interesseira. E eu não aguento, pastor. Mas ao redor da mesa, lá de Mateus 26, tinha o Pedro, tinha o Judas. Eu vou repetir.
lá na mesa de Mateus 26, Mateus capítulo 26, tinha o Pedro, tinha o João, tinha Judas. O Judas, o firme que ficou lá, perseverou. Não, o traidor. Estava na mesa da comunhão, na mesa de Coríntios, na mesa da coinonia, na mesa que não faz acepção de pessoas. A função de juiz não é nossa, é de Deus. É de Deus. Agora importa sentarmos todos na mesa e partirmos do mesmo pão, com o mesmo coração, porque é da mesa que surge a ceia do Senhor. Então nessa noite nós vamos fazer esse momento de celebração, de comunhão, de partir do pão. E o pão é grande, o cálice é um pouco maior do que o normal, e eu vou te dar a oportunidade de nós celebrarmos essa comunhão gostosa. Celebrarmos essa comunhão gostosa. Pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser agora com pão e com cálice? Pode, desde que não seja ficar como uma ilha aí no seu cantinho, no seu lugar, na sua cadeira, dizendo, ai meu Deus do céu, eu não vou olhar para o lado, porque, né? Nós vamos fazer o momento do partir do pão. Momento em que, aqui nós celebramos o pacto que vem sendo perpetuado desde o livro do Êxodo. E aí Jesus vai dizer, eu estabeleci agora um novo pacto. Um novo pacto.